A arte sempre me encantou. Músicas, filmes, pinturas, livros, jogos, tudo isso me fazia sentir. E me encantava de tal forma que eu prometi à minha mãe quando criança que um dia eu seria uma artista. E de alguma forma, eu acreditava nessa promessa. Uma fé quase que religiosa. O meu primeiro contato com a criação de algo foi por meio do desenho. Eu assistia vários vídeos de desenhistas esboçando e pensava, pô, eu posso fazer isso também? É só eu pegar o lápis e fazer o mesmo movimento que eles fazem? Não deve ser tão difícil assim. Meu Deus, olha essa perfeição que eu fiz. Eu preciso mostrar isso pra minha mãe. Babai, olha o desenho que eu fiz. Caraca, filho, que legal, você fez o Smeagol. Eu achava que não havia nascido para desenhar. Nada que eu fizesse me agradava, mas eu gostava de receber os elogios. Principalmente os elogios da minha mãe. Mas a verdade é que eu não criava. Eu apenas seguia os traços de alguém, ou se não, copiava por cima de outros desenhos. Por um tempo, isso me bastava. Mas aos poucos começou a me incomodar. Era como se eu estivesse andando com os sapatos de outra pessoa. E aquele encanto pela criação foi se tornando em um enorme peso. Essa foi provavelmente a minha primeira desilusão com a criação. Eu amava ver a arte sendo feita, mas odiava encarar o caminho real de fazê-la. Não imaginava que o processo para chegar até lá exigia paciência. Eu queria tanto desenhar como um profissional, queria ser um grande desenhista, eu queria trabalhar com isso. De alguma forma, a infância sempre me pareceu um trailer do que a vida prometia ser, mas não foi. E talvez tenha sido aí que algo em mim quebrou, porque eu percebi que amar a arte não me fazia um artista, que existe um abismo gigantesco entre contemplar e criar. Eu abandonei tudo, passei alguns anos bem longe do que eu realmente gostaria de fazer, bem longe de mim. Às vezes o impulso de criar vem de onde menos se espera. No meu caso, surgiu depois de uma das piores crises da minha vida. Eu havia perdido o emprego por causa da depressão e me lembro de passar dias inteiros assistindo filmes, quase como se eu estivesse me escondendo dentro deles. Eu percebi que não se tratava apenas de uma distração. Eu estava procurando por algo. Havia algo de especial nos filmes que eu assistia. Pequenos detalhes, o silêncio de uma cena, alguma frase que me marcava, sensações que não passavam despercebidas. Então eu resolvi escrevê-las, colocar no papel aquilo que eu sentia. Essas sessões de filmes assistidos reacenderam algo em mim. Eu percebi que amava fazer isso. Escrever me salvou, ou pelo menos me puxou de volta. A vida voltava a sorrir para mim de novo e, junto com isso, a promessa que eu fiz à minha mãe há tantos anos voltava com mais força. No começo eu escrevia apenas contos, pequenas histórias sem um destino certo, mas o que eu gostava mesmo era de narrar minhas histórias para os outros. Foi aí que me veio a ideia do canal. Isso me empolgou muito, convenhamos. Todo mundo já quis ser um youtuber. O problema é que eu não sabia editar, e ainda não sei. Não tinha microfone nem estrutura, só o desejo de fazer algo que me fizesse sentir vivo. Então eu prometi a mim mesmo que ao menos eu teria um microfone antes de começar. Mas aí veio outro problema. As palavras, antes tão rápidas entre o pensamento e o papel, pareciam travadas. Era como se quanto mais eu quisesse escrever, menos eu conseguia. Esse bloqueio criativo me atingiu por semanas. É estranho esse sentimento que me paira. O tempo não para de passar. Às vezes eu me sinto um espectador da minha própria vida. Enquanto eu luto para terminar algo, tudo o que eu mais queria era que o tempo parasse. Só um instante. Só para eu respirar. Só para eu conseguir continuar. Na esperança de ter alguma ideia, eu comecei a comprar livros, um por semana. Eu realmente estava investido em um futuro que só eu acreditava. Só eu entendia.
Empilhei histórias que ainda não li e de novo aquela vozinha se tornou presente. Eu me comparava com os grandes. Ela dizia que eu nunca seria como eles, que a minha escrita era simples demais. Pra que criar quando tudo que eu penso alguém já pensou antes? Ideias recicladas, sentimentos usados, só caminho entre os escombros do que já foi dito. Tentando ser novo num mundo velho. E no fim eu só seria mais uma cópia da cópia. Passei a colecionar mais dúvidas do que ideias. O papel em branco virou um espelho que eu evitava olhar. O que acontece é que não aguentamos o peso da consciência. Eu acho que desde então eu pude encontrar uma forma de alívio na maneira como eu pensava. Por muito tempo eu acreditei que cada um de nós vinha ao mundo com um dom, que Deus colocava em cada ser uma habilidade exata, quase como que um bilhete colocado nas costas, dizendo: você nasceu para cantar, você para pintar, você para escrever. E o resto do mundo só precisava encontrar a sua caixinha e caber nela. Mas eu não podia estar mais errado nessa minha teoria. Kafka, Kurt Cobain, Bob Dylan, Van Gogh, nenhum deles achava que tinha nascido para aquilo. Nenhum deles se via como um escolhido, e ainda assim, eles continuaram. Não porque se sentiam prontos, mas porque amavam. Porque aquilo, de alguma forma, salvava. Foi aí que eu entendi. A arte não é o destino de quem nasceu para arte. A arte é a rota de fuga de quem não sabia mais para onde ir. Ela existe para que a realidade não nos destrua. A arte existe porque a vida não basta. E tá tudo bem se a gente nunca tiver certeza, tudo bem não ter o controle do que se faz. Isso não se aplica só à arte em si, mas a qualquer coisa que você se propõe a fazer. A tudo aquilo que você ama fazer, mas se sente travado, sente que nunca vai conseguir. Eu decidi que não fugiria mais só porque não pareço bom no que eu faço. Não faço só pra ser bom, embora isso importe muito. Eu faço pra continuar. Faço pra não me perder. Faço pra manter vivo aquilo em que eu acredito. E talvez isso seja um dom. A coragem de seguir, mesmo sem saber exatamente o porquê. Eu só consigo imaginar que talvez eu esteja me tornando exatamente o adulto em que a minha criança interior sempre precisou. Bom, muito obrigado por assistirem.